No nome de Jesus há poder. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. No nome de Jesus há poder. Quando nós cantamos uma canção como essa, eu não sei qual é a sua experiência com Deus, você que está aqui no templo, você que está de forma online, mas o que nós acabamos de cantar e o que nós temos cantado nesta noite, há poder no nome de Jesus. E meus queridos e amados irmãos, muitas vezes estamos na casa do Senhor, estamos cantando canções, estamos adorando ao nosso Deus, mas encontramos barreiras, encontramos dificuldades para verdadeiramente abrir o nosso coração. Às vezes os nossos olhos estão em quem está ministrando o louvor, os nossos olhos estão em quem estão tocando os instrumentos, os nossos olhos estão em quem está ao nosso lado, quem está à nossa atrás, à direita, à esquerda, os nossos olhos estão na liturgia do culto, e eu quero orar com você neste momento, pedindo ao Senhor que tudo que nos impede ou queira nos impedir de darmos ouvido à voz de Deus, caia por terra em nome de Jesus. Certa feita, Jesus, diante de uma situação, Jesus disse: cala-te e sai dele. Há momentos, meus irmãos, em nossas vidas que nós temos que orar e dizer: cala-te, sai, todo impedimento. Tem hora que chegamos na igreja preocupado, agitado, correndo de um lado para o outro e cantamos, e Deus está agindo, Deus está falando desde cada oração, Deus está falando desde cada momento que aqui pisamos os nossos pés, porque este lugar é casa de oração. E nós temos que viver o extraordinário de Deus. Nós temos que viver o sobrenatural de Deus. Nós não estamos em um lugar qualquer, nós estamos na casa do Senhor. Nós estamos na presença de Deus. Eu quero falar com você nesta noite sobre Jacó. Jacó foi alguém que teve uma experiência com Deus. Ele estava no val de Jaboque e ele passou uma noite inteirinha brigando, lutando com o anjo. E ele falou: não vou sair daqui enquanto eu não receber a minha bênção. E eu quero convidar você a dar as mãos agora a quem está ao seu lado. E você vai fazer uma oração agora, uma oração de fé, uma oração de entrega, uma oração de renúncia, uma oração pedindo: Senhor, há poder no nome de Jesus, há poder. Larga tudo que você está fazendo aí, larga tudo que você está fazendo, para tudo que você estiver fazendo. Louvor pode tocar, não tem problema nenhum, mas você para tudo agora. Se estiver andando, você para. Quem está lá na mídia, só quem estiver acessando, quero convidar você a dar a mão a quem está ao seu lado. Você vai clamar agora no nome de Jesus. Você vai clamar com toda a sua voz, com toda a sua súplica. Você vai dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Jeremias capítulo 33, verso 3 diz assim: clama a mim. E é interessante que quando nós vamos para a palavra de Deus, a Bíblia nós lemos e ela nos traz a resposta. A Bíblia diz: clama a mim. E o que vai acontecer? Eu vou te responder. O que? Coisas grandes e firmes que não sabes, mas que eu te mostrarei. Coisas firmes, coisas que estão ocultas, coisas que estão escondidas aos nossos olhos naturais. Mas se nós cremos, nós veremos a glória de Deus. Se você crê, meu irmão, se você crê, minha irmã, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E eu quero convidar você a orar comigo. Não espere eu começar a orar. Não me deixe orar sozinho. Ah, pastor, mas eu não sei como orar. Eu ainda estou chegando na igreja, eu não sei como orar. Se você não sabe orar, eu vou te ensinar agora. Abra a tua boca e comece a falar com Deus o que você está sentindo, o que você precisa. Você que está online, você que está aqui no templo. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos na igreja ano após ano e nós falamos assim: ah, eu não sei orar. Meu irmão, sabe que nós precisamos de uma vida de intimidade com Deus. Você não precisa gritar, você não precisa pular, mas você precisa rasgar o seu coração na presença de Deus. Essa semana eu estava lendo sobre Ezequias e Isaías vai até ele e diz: olha, Deus mandou dizer que o seu tempo acabou.
o seu tempo acabou, Ezequias. E Ezequias começa a falar com Deus, diz: Senhor, lembra de tudo que eu fiz, Senhor, lembra do meu trabalho, lembra da minha família. E Isaías estava indo embora. Quando Isaías chegou no pátio, Deus falou para ele: volta lá, volta lá, volta lá. E disse para Ezequias que ele tem mais 15 anos, 15 anos para ele colocar a casa em ordem. Meu irmão, hoje é noite de colocar a casa em ordem. Coloca a sua vida em ordem, coloca a sua casa em ordem, porque Deus sabe o que Ele tem a fazer na sua vida. Comece a orar em nome de Jesus. Abra a tua boca agora, vamos orar juntos, vamos clamar a Deus, vamos profetizar sobre as nossas vidas. Abra a tua boca agora, junto com o teu irmão, orando, clamando, buscando, exaltando a Deus. Senhor, em nome de Jesus, em teu nome, Senhor, o inferno treme. Em teu nome, ó Deus, a palavra diz que tudo aquilo que pedis ao Pai, em nome de Jesus, o Senhor nos concederá. Aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja, aqui estão os teus filhos reunidos nessa noite aqui do Chaves, igreja dentro do Chaves. Senhor, os irmãos de forma presencial, os irmãos de forma online. Deus, alcança a nossa casa, alcança a nossa família, alcança o nosso lar, alcança, Senhor, nossas vidas. Vem, Senhor, e toma o teu lugar, toma o teu lugar nas nossas vidas, no nosso casamento, na nossa vida pessoal, na nossa vida, Senhor, sentimental, na nossa vida emocional. Nós precisamos de Ti, Senhor. Aviva a tua obra neste lugar. Que todo impedimento caia por terra em nome de Jesus. Que todo peso que está no nosso coração, na nossa alma, seja colocado diante do teu altar. Nós cremos nas promessas do Senhor, cremos no teu agir e ouvimos a tua voz em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém, amém e amém. Você pode olhar para quem está ao seu lado aí, somente nesse momento, e dizer para ele: você pode olhar para ele e dizer assim: meu irmão, Deus tem algo tremendo para com a sua vida. Deus tem algo maravilhoso para você. Diga para ele. Abra sua Bíblia comigo, ou você pode acompanhar no telão. Gênesis capítulo 32, apenas o verso de número 27. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 32, apenas o verso 27. Deixa eu dizer algo para você, para a igreja, você que está aqui no templo, você que está online. Quando nós usamos o telão, irmãos, é para se tornar mais prático, para termos uma versão só, para lermos e às vezes não confundimos, até mesmo os irmãos novos que estão chegando na igreja. Mas deixa eu ensinar você uma prática. É muito importante você trazer a sua Bíblia. É muito importante você manusear a sua Bíblia. Hoje alguns preferem usar o celular, usar o seu iPad, não tem problema. Mas deixa eu dar uma outra dica a você. Somente a gente que prega em outras igrejas, quando está aqui, quando a gente vê que a igreja é interessada em estudar a palavra de Deus, é quando ela está com a Bíblia aberta. É quando ela traz um papel, uma caneta, está anotando ou fazendo anotações. Se você estiver com o seu celular para anotar, não tem problema nenhum, tá bom? Porque hoje mesmo eu não vou ler todo o texto, mas o capítulo 32 eu vou trabalhar em cima dele. E você pode ir olhando, pode ir prestando atenção, pode ir observando. É muito importante conhecer a Bíblia. A palavra do Senhor diz que nós erramos porque não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, quer ser um cristão firme, forte, conheça a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 32, verso 27. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó respondeu ele. Vou dizer mais uma vez. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó respondeu ele. Coloque a mão no seu coração, por favor. Pai Santo, Deus bendito, obrigado, porque o Senhor está presente em nosso meio. Obrigado pelas canções que aqui têm sido entoadas. Obrigado, ó Deus, pelo ministério de louvor, pelo ministério de mídia desta igreja. Obrigado pelos nossos irmãos que estão online. Obrigado pelos irmãos aqui presencial.
Obrigado, ó Deus, por aqueles que estão trabalhando, Senhor, se empenhando para que esse culto seja realizado. Obrigado pelo Ministério Infantil que está ali realizando o seu culto. Ó Deus, obrigado por todos aqueles que estão, ó Deus, aqui nesta noite, seja de forma presencial ou online. O Senhor sabe como cada um está e como chegou até aqui. Portanto, meu Deus, que todo impedimento caia por terra em nome de Jesus, que a Tua palavra faça morada e seja frutífera em nosso coração, em nome de Jesus, amém. Podem se assentar, guarda aí a sua Bíblia, fica com ela aberta e pode dar glória a Deus, pode dar aleluia sim, não tem problema nenhum, não atrapalha. Pregador, quando está pregando, se você der glória a Deus, aleluia, ajuda, tá bom? O que atrapalha são outras coisas no culto. Atrapalha ficar andando, atrapalha ficar conversando com o irmão, tá bom? Não deixa o irmão ficar conversando com você não. Muito bem, qual é o seu nome? Quando nós olhamos para um texto como esse, eu não sei se você já passou por esse texto, se você já leu sobre ele ou estudou sobre ele, mas esse texto nos fala sobre a experiência de Jacó no Val de Jaboque. O homem lhe perguntou qual é o seu nome. Quando nós vamos para esse texto, o capítulo 32, ele começa principalmente ali no verso 22, verso 30, nos fala sobre a experiência de Jacó no Val de Jaboque. É uma experiência, meus amados irmãos, extraordinária. Você, meu irmão, minha irmã, vale a pena ler, vale a pena acompanhar esse texto, vale a pena refletir sobre ele, e eu quero acompanhar com você aqui. Se for problema no microfone, a gente troca, não tem problema nenhum. Se não for problema, ora, porque está repreendido em nome de Jesus, tá bom? Todo empecilho está amarrado, repreendido em nome de Jesus. Quando nós olhamos para Jacó, Jacó teve uma experiência com Deus que mudou a sua vida. Quantos aqui tiveram uma experiência com Deus e tiveram a sua vida transformada? Dá uma glória a Deus aí. Olha que coisa boa. Talvez você poderia compartilhar conosco, trazer aqui um testemunho através da sua experiência. Mas a experiência e o relato da vida de Jacó, quando Jacó se encontra com Deus, ele tem a sua vida transformada de uma maneira radical. A história de Jacó é uma história de fuga, mas na realidade acaba se tornando uma história de encontro. Ou seja, Jacó, ele tem um encontro com Deus, mas é Deus quem vai ao encontro de Jacó. Jacó, ele estava fugindo de algumas situações que aconteceram na sua vida. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre ela. E se você é um conhecedor da palavra, você tem estudado, e se você quer estudar mais sobre a Bíblia, começa dia 8 de março, introdução à teologia. Você pode procurar o irmão Luiz e irmã Silvia, você vai ficar expert na palavra de Deus. E Jacó, ele estava fugindo de algumas situações da sua vida, e chega um momento que a sua história muda. Mas, meus irmãos, o que é interessante nesse texto é que muitas vezes acontece conosco, acontece com a nossa vida. Quantas vezes o ser humano está em fuga? Estamos sempre fugindo de alguma coisa, alguns fatos da nossa vida e de realidades e verdade de nós mesmos. Eu não sei se isso acontece na sua vida, na sua casa, no seu casamento. Esses dias estávamos reunidos, eu e a Rosana, com alguns casais, poucos casais, e alguns começaram até a falar, os homens falando da parte dos homens, as mulheres falando da parte das mulheres, porque um é assim, o outro é dessa forma, um faz isso, outro faz aquilo, outro, e começamos a compartilhar. Esses dias eu e o pastor Max estamos dando aula para um casal, e a gente vê ali as dificuldades, compartilhando quando tem conflito no casamento, como o casal deve ser, deve fazer. Mas quando nós muitas vezes encontramos alguns casais, na hora do conflito, na hora da crise, quando um quer falar alguma coisa, às vezes o outro foge. E isso não é diferente na nossa vida, não é diferente na igreja, não é diferente no convívio cristão. Mas eu quero falar com você uma definição do Val de Jaboque. Val de Jaboque é lugar de tratamento de caráter, lugar de ficar a sós com Deus. Val de Jaboque é um lugar de ponto e submissão, lugar de se render à vontade de Deus. O Val de Jaboque é lugar de luta pessoal entre você e o Senhor. Eu não sei quanto a você, mas irmãos, eu gosto muito de estar no altar.
Altar é lugar de renúncia, altar é lugar de entrega. Algumas pessoas têm alguma resistência de estar no altar, de vir no altar no momento onde o pastor, o pregador, o preletor, ele convida. Tem pessoas que parece que têm receio de vir ao altar. Eu quero dizer a você, quando você dá um passo de fé, quando você se entrega na hora de um apelo, na hora do convite, vir ao altar, quando você dá o primeiro passo, Deus já começa a fazer algo na sua vida. A semana passada mesmo, o Guilherme pregando aqui, quando em um determinado momento Deus usou a vida dele falar comigo, eu já estava aqui na hora do apelo. Não quero saber quem pregou, quem está pregando. Fui tocado por Deus, eu estou lá. E eu me lembro uma vez, já há algum tempo, muito tempo, eu estava ainda na Zona Leste. E eu estava lá no momento em que Deus falou comigo naquela pregação. E eu estava vivendo uma fase bem difícil, pobre de maré. E naquele dia tinha chovido muito, choveu demais. E eu fui para a igreja numa quinta-feira. E quando na hora do apelo eu fui correr na frente, dobrei os meus joelhos. E quando eu estava ali falando com Deus, com os meus braços levantados, eu me lembrei que o meu sapato estava furado. E ainda, você já tomou chuva com o sapato furado, de meia, e ainda colocar um papelão, aquele negócio não tem um cheiro muito agradável. E eu comecei a me preocupar qual pé era, eu já não lembrava mais se era o esquerdo ou o direito, e comecei a esconder o pé. Daqui a pouco falei, quer saber de uma coisa? Eu estou no meio do povo, ninguém nem vai ver. Mas tem coisas que tentam nos impedir, meu irmão. Quando você for tocado pela palavra de Deus, se rasgue diante da presença do Senhor. É um lugar, Val de Jaboque, é um lugar de entrega pessoal, lugar onde Deus transforma a maldição em bênção. É Peniel. Jacó teve um momento que ele diz aqui, que ele viu Deus face a face. Jaboque, o Val de Jaboque é um lugar de mudança de vida e troca de nome, né? Eu não sei quantos aqui desejam trocar o seu nome. Quando eu era mais novo, eu dizia, acho que eu vou trocar meu nome, Ataúfo, né? Porque aonde eu vou, meu Deus do céu, como você chama Ataúfo? Até que a pessoa aprendeu o meu nome, Ataúfo, já chamou de tudo quanto é nome, menos Ataúfo. Mas hoje as pessoas trocam de nome. Vai lá, muda seu nome. Mas a minha esperança é que um dia lá no céu, meu nome vai ser outro, né? Então, graças a Deus por isso. Mas cada um de nós vai receber um novo nome. Jaboque quer dizer lugar de travessia. Também representa luta. Também representa esvaziar-se. Também representa transbordar. Meu irmão, o crente que pensa que não vai ter luta, ele está muito enganado. Tem crente que vem para a igreja, aceita Jesus, pensa, minha vida vai ser um mar de rosa, a minha vida vai ser mamão com açúcar, vai ser bênção pura. Deus vai te abençoar, Deus vai dar vitória, que coisa boa. Mas eu quero dizer, a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas meus irmãos, o que acontece com Jacó aqui, é o que acontece conosco. Chega uma hora em que precisamos resolver as coisas com Deus. Temos de enfrentar a nós mesmos e nos esvaziar de todos os maus desejos e ambições próprias. Quais são as ambições próprias que nós temos? Quais são os desejos da nossa vida? A Bíblia diz que devemos buscar, em primeiro lugar, a Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Temos que viver um novo ciclo, como Israel passou a vivenciar após passar pelo Val de Jaboque. Não há um novo ciclo, não há um novo tempo, não há uma nova vida. Passamos pelo Val de Jaboque. Meu irmão, presta atenção que eu vou dizer nessa noite. Quando Deus quer abençoar a vida de um homem, é a sós com ele. Quando Deus quer fazer algo na sua vida, quando Deus quer abençoar a vida de um homem, quando eu digo homem, você entenda bem, você que está em casa, você que está aqui no templo, é homem e mulher, é a sós com Deus. Quando Deus quer tratar com Moisés, quando Deus quer fazer com Moisés, quer fazer algo na vida de Moisés, Deus chama Moisés ali na sarça, e é Deus e Moisés e Deus. Quando Deus fala ali com Paulo, quando ele chama Paulo, e Paulo ouve aquela voz, quem está falando comigo? Só Paulo ouviu aquela voz, ninguém mais ouviu a voz, porque Deus queria tratar com Paulo. Ei, meu irmão, preste atenção numa coisa: se Deus quer tratar com você, é com você, não é com a sua esposa, não é com o seu esposo, não é com o seu filho, não é com quem está do lado. Deus quer tratar com você, comigo, com a gente. Deus quer falar de forma individual com cada um de nós. Mas aqui Deus pergunta seu nome. Qual é o seu nome? Talvez, se eu perguntasse a alguns de vocês aqui, qual é o seu nome? Você ia dizer o nome. Mas quem é você? Aonde você mora?
Qual é a sua história? O que Deus tem feito na sua vida? Deus só pode mudar o seu nome a partir do momento que Ele sabe quem você é. Quem você é? Quem é você? Quem é Deus para você? O pastor Marcos pregou aqui na quinta-feira, pregando muito bem, uma palavra abençoada. Você pode ir lá e consultar e ouvir essa palavra, né? Jesus perguntou, disse, quem dizem que eu sou? Quem é Deus para você, meu irmão? Quem é Deus para nós? Deus pergunta seu nome porque Ele quer mudar a sua história. Deus quer mudar a sua vida. Eu poderia citar o nome de alguns aqui, de vocês, o seu nome, mas Deus está perguntando nesta noite de uma forma profunda, qual é o seu nome? Jacó, chega um momento, Jacó diz, eu sou Jacó. Eu sou Jacó quem? Aquele que enganou. Então Deus diz a ele, eu vou mudar a sua história. Eu vou mudar o seu nome. Você pode dar glória a Deus aí, querido? Eu vou mudar a sua história. Eu vou mudar o seu nome. E a partir de hoje você vai andar diferente. Deus vai mudar a sua vida. As coisas vão mudar. Você já viu alguém quando chega na igreja, aceita Jesus Cristo, ele muda o seu jeito de pensar, ele muda o seu jeito de agir, ele muda a sua vestimenta. Antes ele andava na rua de qualquer maneira, né? Agora ele anda com a Bíblia debaixo do braço, ele anda devagarzinho, dando bom dia para todo mundo, cumprimentando os amigos, dando graças a Deus em tudo. Quem tem uma vida transformada, ele muda a sua vida, a sua atitude, o seu jeito. Antes chegava na igreja mascando chiclete, sentava no último banco, jogava a perna para lá e para cá. Agora ele quer sentar no primeiro banco, ele dá glória a Deus, todo mundo olha diferente para ele, porque ele teve uma mudança na sua vida. Irmão, Jacó havia saído de sua casa, sabe quanto tempo? 20 anos. 20 anos que Jacó havia já lá enganado seu pai, saído de casa, trabalhado para Labão, casado, 20 anos. Sabe o que são 20 anos? Muito tempo. Mas chega um momento na vida de Jacó, que ele vê a necessidade de voltar, e ele tende a atravessar o Val de Jaboque. Preste bastante atenção. O Val de Jaboque, ela é um vale. E ele tinha que atravessar aquele vale. E ele usa a sua estratégia. Mais à frente eu vou falar sobre isso. Jacó era estrategista. Jacó era um bom planejador. Não sei se naquela época ele tinha feito administração de empresas, mas ele planejou bem o que ele ia fazer, né? Eu vou mandar aqui, olha, eu vou dividir aqui o meu povo, vai um grupo na frente, outro grupo mais adiante. Olha, se Esaú encontrar vocês, vocês falam o seguinte, olha, meu irmão está vindo aí, Jacó está vindo, esse é um presente. Jacó pensou o quê? Vai que Esaú manda atacar aqui, está todo mundo junto, não tem como correr. Ele falou, vamos mandar um pouquinho na frente, mais um pouquinho, vai que a coisa fica feia, ó, dá tempo de eu fugir. Jacó era estrategista. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Se passaram 20 anos, meu querido irmão, 20 anos, Jacó ali, querendo voltar para a sua terra natal. E ele vê a necessidade de voltar. E quando ele volta, ele manda todo mundo passar à frente. Esposa, filhos. Mas tem uma coisa, Deus resolve confrontar Jacó no lugar mais raso da sua vida. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Preste muita atenção. Deus resolve confrontar Jacó no lugar mais raso da sua vida. Jacó tem que atravessar aquele vale, manda todo mundo na frente e Jacó fica. Por que Deus resolve confrontar Jacó no lugar mais raso? Porque aos olhos das pessoas, aos olhos de todos que olhavam para Jacó, Jacó ele trabalhou para Labão, Jacó conquistou muito mais bens, muito mais gados, ovelhas do que Labão. Jacó, aos olhos das pessoas, ele estava aqui, ó, lá em cima, como alguns dizem aí, estava bem na fita, as coisas estavam bem para Labão, estava andando numa boa, Jacó estava tranquilo, mas para as pessoas o grau de Jacó era elevadíssimo, mas para Deus, Jacó estava, ó, no raso. Tem hora, misericórdia. Tem hora, irmãos, que a gente pensa que com Deus, nós estamos lá em cima.
Tem hora que a gente pensa, o meu grau com Deus está elevadíssimo. Tem muita gente achando, ó, com Deus eu estou lá em cima, a coisa está boa com Deus, e Deus está olhando para nós e está dizendo, olha, você está no raso. O mais interessante, meus irmãos, não é como as pessoas nos veem, mas sim como Deus nos vê. Tem muita gente hoje em dia preocupado com o que as pessoas acham dele. Nós temos que estar muito mais preocupados com o que Deus acha de nós. Tem uma canção que diz, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Claro que é bom, quando você ministra o louvor, você faz algo, né? Alguém faz algo para você, um elogio, gratidão, é muito bom, é muito importante. Mas, meu irmão, nós temos que saber como Deus está nos vendo. O nome Jacó deriva do latim, Jacobus, o nome hebreu significa literalmente, aquele que segura pelo calcanhar. Sabes que Jacó teria nascido segurando o calcanhar de seu irmão gêmeo Esaú. E o mesmo termo poderia também ter o sentido de suplantar. Ou seja, Jacó suplantou a bênção da primogenitura de seu irmão. Suplantar significa pôr debaixo dos pés, derrubar, prostrar, pisar. Esaú vendeu a sua bênção de primogenitura a Jacó por um prato de lentilhas. Olha só, Esaú não estava preocupado com a sua bênção. Ele estava com fome naquele momento. Meus irmãos, nós temos que vigiar, nós temos que orar. Hoje pela manhã, no momento da oração, eu li 1 Tessalonicenses 5,17. Lá diz o seguinte, orai sem cessar. Você pode repetir comigo, por favor? Orai. De novo, por favor, orai. Irmão, o crente tem que orar sem cessar, o tempo todo, orando no trânsito, orando em casa, orando debaixo do chuveiro, orando quando vai fazer feira, orando no supermercado, orando o tempo todo. Não dá para orar só na segunda, não dá para orar só no domingo na igreja, não dá para orar só de vez em quando. Jacó e Rebeca enganam a Isaac, que já não podia ver. Jacó levou o guisado saboroso feito por sua mãe e levou até seu pai. Seu pai disse, a voz é a voz de Jacó, porém as mãos de Esaú. E o que acontece? Isaac abençoou Jacó com a bênção da primogenitura, após sentir o cheiro de campo dos vestidos que eram de Esaú. Eita, Jacó abençoado, hein? Só Deus na vida de um cabra como esse, né? Mas olhem só, Jacó fez planos para encontrar seu irmão Esaú. Jacó estava com tanto medo que montou táticas especiais para o encontro do seu irmão. Irmãos, tem hora, você que está aqui comigo no templo, você que está online, tem hora, meus irmãos, que nós ficamos montando estratégia. Eu não sei se você já fez isso, se você já passou por isso, ou está passando situações. Tem hora que a gente monta tantas táticas, tantas estratégias com Deus. Ah, Senhor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer dessa forma. Ah, esse ano de 2023 vai assim. Ah, não vai acontecer daquela forma. Ah, o meu casamento, a minha empresa, o meu ministério, a minha maneira, o meu jeito, isso, aquela outra, isso é meu, aquilo é meu, aquilo é meu. Irmãos, nada do que nós temos é nosso, tudo é do Senhor Jesus. Foi Ele quem nos deu. O efatá de Deus, as portas vão se abrir quando a gente disser em teu nome, Senhor, no teu nome há poder, porque quando nós clamamos o nome de Jesus, o milagre acontece, o milagre vem. Tem muita gente correndo só atrás da bênção do milagre. A bênção é importante, o milagre é importante, mas quando eu lanço sobre Deus toda a minha ansiedade, Ele vem de encontro à minha vida. Pensando evidentemente Jacó que se um grupo fosse atacado, o outro poderia escapar. Mas quando a gente olha para a bibliografia de Jacó, lá atrás um pouquinho no verso 1 do mesmo capítulo 32, quando Jacó estava voltando para a sua terra natal, Jacó elaborou todos os planos de acordo com os seus limites. Olha, veja bem, irmãos, nós temos limites na nossa vida. Nós somos pessoas limitadas. Nós olhamos com a nossa mente humana, com os nossos recursos humanos, mas como a canção que, se eu não me engano, cantamos agora à noite, ou foi de manhã com certeza, o Senhor, Ele é ilimitado. Nós não podemos viver com os olhos naturais, nós temos que viver com os olhos da fé. Meu irmão, eu quero te dizer nessa noite, minha irmã, viva com os olhos da fé, viva o sobrenatural de Deus. Aquilo que parecia impossível para você, pode se tornar uma realidade na sua vida. Hoje, receba em nome de Jesus pela fé.
Tem alguns crentes, existem algumas pessoas, meus irmãos, que entra ano e sai ano, e as pessoas estão vivendo da mesma forma. Não muda no seu casamento, não muda nas suas finanças, não muda no seu ministério, não muda, não toma atitude, não toma posição, e vão continuar vivendo da mesma maneira. Deixa eu dizer algo para você, é preciso ver Deus face a face. É preciso de ter uma experiência com Deus. É preciso experimentar do sobrenatural do Senhor. Tem gente que ainda diz, eu estou na igreja há 50 anos. Tem gente que diz, essa cadeira é minha, esse banco é meu, esse lugar é meu. Eu passei por algumas igrejas que quando você ia mudar alguma coisa, não muda não, porque isso foi aquele pastor que fez. Não muda esse altar não, não muda esse jeito da igreja. Meu irmão, os tempos mudam, as coisas mudam, mas Deus permanece o mesmo. A promessa que Ele fez vai se cumprir na sua vida. E algo interessante aqui, que Jacó estava confiando que tudo sairia como aquilo que ele planejou. E aí isso aqui mexe até um pouquinho comigo, né? Eu sou alguém muito organizado. Eu gosto das coisas bem certinho. Eu fico doido da vida. É quando as coisas mudam um pouquinho, né? Eu tenho alguém na minha casa que é doido para tirar as coisas do lugar. Eu arrumo minhas coisas, está tudo ajeitadinho. Quando eu vou procurar, já não está mais no mesmo lugar, pastor Ricardo. Às vezes na igreja a gente arruma algumas coisas, faz uns negócios aqui e ali. Quando eu vejo, já mudou tudo. Eu falo, meu Deus, tem misericórdia. Mas, irmãos, muitas vezes na nossa vida, a gente faz um planejamento. Aí, você, aquele dia, aconteceu algo. Sabe que muitas vezes Deus está te dando livramento. Sabe que muitas vezes aquela porta de emprego não deu certo. Não é porque você não merecia, não é porque não era para você. Porque você está vendo hoje e Deus está vendo amanhã. Tem relacionamento que você está reclamando que não deu certo. Aquele relacionamento é o melhor de Deus para a sua vida. E o ministério, às vezes a gente reclama que, porque eu não estou naquele ministério, porque isso aqui não deu certo. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Jacó, ele olha e vê anjos de Deus que vêm ao seu encontro. Lá em Betel, o anjo apareceu para Jacó, quando ele estava fugindo de Esaú. E lá em Gênesis 28, ele prometeu, eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir aquilo que te hei referido. Quero dizer algo para você nesta noite, meu irmão. Aquilo que Deus prometeu a você, quando você levantou a sua mão ao céu e aceitou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, aquelas promessas que Deus fez a você nesse altar aqui, a palavra do Senhor não volta para Ele vazia. As promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida. Você que está inquieto, preocupado, dizendo, Senhor, o Senhor prometeu, já foi 2021, já foi 2022, está 2023, aquieta o seu coração, espere em Deus, vai chegar a sua promessa, vai chegar a sua bênção, vai chegar a sua vitória, mas saiba confiar em Deus e esperar. Enquanto ele amou Raquel e cuidou das ovelhas de Labão, olha o que acontece aqui com Jacó, longe da promessa de Deus, contudo, esteve sempre Deus com Jacó, conduzindo até nos dias mais difíceis. Meu irmão, tem algumas pessoas que pensam que nos dias mais difíceis, Deus se esqueceu dele. Quero dizer a você que nos momentos mais difíceis da nossa vida, são os momentos que Deus continua cuidando de nós. São os momentos mais difíceis da nossa vida, que Deus está ali nos amparando. São naqueles momentos de dor, de solidão, são nos momentos que parece que nós chegamos até, alguns casos, até o desespero, dizer, Senhor, e agora? E agora, o que vai ser? Como que eu vou fazer? Não sei para onde correr. Mas Deus está dizendo, Salmo 46, verso 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu estou contigo, não te deixarei. O Senhor havia prometido a Jacó, Jacó não sabia nem o que vinha pela frente. Está difícil no trabalho? Deus está dizendo, eu estou contigo. Está difícil no casamento? Deus está dizendo, eu estou contigo. Está difícil na vida cristã?
Deus está dizendo, eu estou contigo, eu te guardarei, eu prometi lá atrás, continuo contigo, não deixei você, não larguei das suas mãos, e olha, eu estou aqui, segurando as suas mãos, e nós vamos caminhar junto, nós vamos cantar o hino da vitória, você vai vencer, você vai chegar lá, nós vamos atravessar do outro lado, não desista, você não pode desistir, porque eu estou contigo, foi o que Deus disse a Jacó. Jacó passa ali para o Manaim, e eu não vou falar aqui sobre Manaim, capítulo 31, verso 2, mas Jacó foi em prática seu plano. Jacó viu os anjos de Deus e pôde lembrar que quando ele saiu fugido da casa de seus pais, da face de seu irmão, contemplou anjos no seu sonho, e ao retornar, os anjos estavam ali. Ele vê anjos novamente, mas ele tinha um encontro familiar, não podia esperar, e ele coloca em prática seu plano. Mas no capítulo 32, no verso 22, após ter enviado todo mundo à frente para encontrar Esaú, velho Jacó, preste atenção, o velho Jacó teve a oportunidade de isolamento. Ele ficou na solidão da noite e misteriosamente ele começa a lutar com um homem desconhecido às margens do rio Jaboque. E aquela luta durou a noite inteira. E essa luta marcou a vida de Jacó, mudou a história desse patriarca. E eu quero parar um pouquinho aqui. E segundo alguns estudiosos, esse anjo era o próprio Deus. E aí eu faço a vocês algumas perguntas. Primeiro, quantas vezes nós já passamos a noite acordado? Por vários motivos. Enfermidade, um passeio, uma viagem, uma preocupação, uma vigília. Mas eu te pergunto, você já passou uma noite inteira orando, buscando a Deus? As nossas vigílias, algum tempo atrás, as nossas vigílias começavam às horas da noite. Até cortou o microfone quando eu falei, né? Mas eu vou repetir de novo. As vigílias começavam 10 horas da noite e iam até 6 horas da manhã. A gente não se cansava. Me lembro de alguns pastores tocando o seu violão, e a gente 10 horas da noite, até 6 da manhã. Alguns sábados da nossa juventude, eu, Rosana, amigos, né? E nós temos orado pela juventude dessa igreja, jovens e adolescentes. Nós fazíamos vigília de sábado para domingo, depois íamos para a casa de alguns irmãos, tomávamos café, depois íamos a Bíblia Dominical, que é outro lugar que nos fortalece. Depois íamos almoçar na casa dos irmãos. Depois íamos jogar futebol no domingo. Depois íamos todo mundo para a igreja. Os homens tomavam banho lá num determinado lugar, no chuveiro, às vezes até frio. As mulheres tomavam banho. As mulheres se arrumavam, uma chapinha só para 15, 20 mulheres. E as mulheres saíam tudo com o cabelo tudo de um lado só, porque só sabia fazer chapinha de um lado. Tinha que ter a Karina, algumas outras ali, a Sandra, para arrumar o cabelo, né? Mas, meu irmão, que alegria. Os nossos retiros eram em colégio, que não precisava piscina, que não precisava outras coisas. Claro que os tempos mudaram. É bom você ter uma cama king para dormir, é bom você ter uma piscina, café 5 estrelas. Mas, meus irmãos, nós não podemos perder a essência, que é a presença de Deus. Fizemos um dia da família, terça-feira aqui, que foi algo extraordinário. Brincamos, nos alimentamos, corremos para lá e para cá, tivemos uma dinâmica, né? O pessoal ficou olhando para mim, o pastor Max nos ensinou como era a dinâmica. Nós, muito espertos, amarramos lá o cabo de vassoura no tênis e fomos até o meio do caminho. Não, pastor, não vale. Ninguém falou nada. Aí desamarramos, mas mesmo assim ainda ganhamos, né? A dinâmica, brincadeira, estar junto, irmãos. A comunhão, a Bíblia diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. União faz parte da vida da igreja. O tempo vai passando, nós não podemos nos esquecer dessa coisa, dessas situações. E eu quero voltar aqui para o texto, onde diz que Jacó entendeu a sua necessidade de ter um momento a sós com Deus. Olha aqui para mim, eu sei que você está olhando, mas me dê a sua atenção, você que está em casa aqui. Irmãos, nós precisamos ter o nosso tempo com Deus. Nada pode substituir o nosso tempo com Deus. Talvez alguns de vocês até digam aí, eu sei que fazem isso, pastor, eu tenho o meu tempo com Deus. Eu tenho o meu tempo com Deus, eu não abro mão disso. Glória a Deus por isso. Talvez outros digam, pastor, eu não consigo ter o meu tempo com Deus, é filho, criança, marido e etc e tal. Mas eu quero dizer a você, mesmo com tudo isso, tenha seu tempo com Deus.
Tem o seu tempo extraordinário com Deus. É interessante notar que Jacó fez passar todo mundo, tudo que ele tinha que fazer, passou à frente, e ele entendeu que o Val de Jaboque era a oportunidade da sua vida. É curioso observar que só no momento que ele estava a sós, que Deus se revela a ele. Eu quero daqui a pouco convidar você para vir ao altar nessa noite, e eu quero dizer a você que essa é uma oportunidade que Deus vai te dar nesta noite. Eu quero reservar um tempo para orarmos juntos e dizer: olha, você que está aqui, aproveite essa oportunidade para dizer: Senhor, eu quero ter esse momento com o Senhor, abrir o meu coração. Talvez algumas coisas, áreas da sua vida, meu irmão, esteja parado, esteja estacionado, não esteja acontecendo. Sabe por quê? Porque você não se entregou totalmente a Deus. Abra a sua mente, abra o seu coração. Como é grande o número de pessoas que não tiveram ainda um encontro com Deus, a sua experiência pessoal. E lá atrás tem um aviso que eu preciso dar a você, né? Pode ler aí, ok? Se alguém tiver com a pulseira número 30, que já pagou rapidinho, vai lá ver, a sua criança já foi, né? Há muitas pessoas, meus irmãos, olha aqui o que eu vou lhes dizer. Há muitas pessoas dentro da igreja que ainda não tiveram uma experiência com Deus, que ainda não tiveram uma experiência real. Porque sabe o que acontece, querido? Quem tem uma experiência real com Deus não abre mão da sua vida com Deus. Quem tem uma experiência real com Deus, busca o batismo com o Espírito Santo. Quem tem uma experiência real com Deus, sua vida financeira está nas mãos de Deus. Quem tem uma vida real, transformada por Deus, essas 5 chaves que temos falado, e no final nós vamos falar junto, irmãos. Ele tem prazer em orar, ele tem prazer em testemunhar, ele tem prazer em evangelizar, ele tem prazer em servir, ele tem prazer em cuidar dos outros, meus irmãos. Porque como é bom estar ali no abraço amigo, entregando um marmitex, ouvindo pessoas compartilhando o seu testemunho. E Jacó, ele tem ali o seu caráter transformado, o seu caráter mudado, a sua experiência, e durante toda a noite ele teve ali a sua luta com Deus. O mais interessante aqui, alguns pregadores falam sobre isso. Não é a luta com Deus, mas é a transformação que Jacó teve. Muitas vezes, irmãos, estamos dentro da igreja e há áreas da nossa vida que ainda não foram transformadas pelo Senhor. Nós não permitimos uma transformação de Deus no nosso interior. E nesta noite, Deus deseja transformar a sua vida. Deus deseja transformar áreas da sua vida que tem impedido você de avançar. Nem o cansaço, nem a intensidade da luta, nem o deslocamento da coxa, nem a insistência do anjo pôde barrar ou impedir Jacó de receber a sua bênção. Como aquele cântico, né? Me dá a sua bênção para depois subir. O anjo lutou com Jacó, Jacó lutou com o anjo. Muitos não estão rompendo, sabe por quê? Porque não estão perseverando. Muitos desistem da caminhada, muitos desistem da fé, muitos desistem dos sonhos, dos projetos. Talvez alguns que aqui estão possam dizer: se eu tivesse desistido lá atrás, mas você não desistiu. Você está aqui nessa noite, porque Deus tem te guardado. Há tantos testemunhos lindos e maravilhosos aqui no templo, e online também, que eu conheço. E você não desistiu, porque Deus tem te guardado. Eu quero dizer a você nesta noite: não desista. Jacó, mesmo ferido, Jacó recebeu o toque divino. Muitos servos de Deus, como Isaías, Jeremias, Pedro e tantos outros, foram tocados por Deus. Tocados de forma física, tocados de forma moral, tocados de forma espiritual. Mas muitos precisam receber, irmãos, esse toque de Deus. Pastor, como é que é esse toque de Deus? É ser renovado, é ser transformado, é ser usado por Deus na obra. É você não pode continuar a sua vida sem passar pelo Val de Jaboque. Você não pode continuar a prosseguir sem antes ter uma noite com Deus no Val de Jaboque e dizer lá: Senhor, muda a minha história, muda a minha vida, muda, Senhor, essa área que eu já fiz tudo que eu conseguia, mas eu preciso de um milagre. Eu preciso viver pela fé. Eu quero concluir dizendo a você aqui
Algumas lições importantes, apenas vou citá-las, que esse texto também nos traz. Se você quer vencer, é preciso confiar nas promessas de Deus. Não deixe de acreditar. Se você, meu irmão, ouviu sobre esse texto, Valdir Jaboque, precisamos sempre reconhecer nossas deficiências e confiar na eficiência do Senhor. Quando Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer. Não coloque em dúvida a promessa de Deus. Devemos orar com um objetivo bem definido. Jacó disse: Senhor, livra-me, peço da mão do meu irmão. Qual é o nosso medo? Ore especificamente, diga: Senhor, eu preciso disso. Meu medo é esse. A minha provisão que eu preciso é essa. Ter prazer de estar a sós com o Senhor. Às vezes a gente tem prazer em estar, meu irmão, mais no WhatsApp, mais no Instagram, mais com o carro, lavando o carro, alisando o carro, do que estar com Deus. Eu preciso ter prazer de estar com Deus, de passar horas na igreja, de passar tempo. Estão falando lá do avivamento lá, que está acontecendo há tantos dias. Aonde está o avivamento? Tem que começar em nós, em mim, em você. A gente vê o avivamento, que coisa linda, maravilhoso lá. Irmãos, eu quero esse avivamento aqui, é do Chaves. Eu quero esse avivamento na minha vida. Já pensou, a gente começa a orar, a gente começa a buscar Deus, e o avivamento começa aqui, começa a se espalhar, e o culto não acaba, e o culto vai embora. O meu sonho é que um dia, a gente não tem que ficar olhando para aquele relógio, aquele ponteiro. Quarta-feira fui pregar lá em Bom Sucesso, e comecei a pregar, e o relógio parou, não andava. Eu falei: eu quero um relógio desse lá, é do Chaves. Você prega e o relógio não anda, né? Aqui tem que correr. Daqui a pouco deu horário, alguém quer ir embora. Tem que ter tudo, ordem e decência. Mas, meu irmão, nós temos que entregar totalmente ao Senhor. A gente vai no aniversário, a gente vai num passeio, aquele lugar gostoso, a gente não vê a hora de ir embora. Às vezes está na igreja, aquela correria, aquela agitação, né? A gente quer ir embora, meu irmão, casa de Deus. Nós vamos ter prazer de estar com o Senhor. Nós saímos muito rápido da presença do Senhor. Nós não perseveramos na oração com o Senhor. Quem obedece e pratica o que Deus pede, recebe as recompensas. Em um encontro com Deus, o alvo não é o que você tem, mas o que precisa ser. Em um encontro com Deus, a pessoa é posicionada e projetada para ser transformada e abençoada. Só é transformada por Deus a pessoa que permite essa transformação. É igual receber feedback, né? Como é lindo receber feedback, né? Quem gosta de receber feedback? Palavra bonita, gostosa, né? Me dá um feedback. Você é tão bonito, você é uma bênção, maravilhoso. Feedback gostoso. Mas quando vem aquele feedback, olha, você precisa ser um funcionário melhor. Você precisa bater a sua meta. Quando eu recebo feedback em casa, hoje a mensagem não agradou. Né? Hoje você precisa melhorar a sua postura. Quem é que gosta? É igual na igreja, né? O pastor é uma bênção. Quando o pastor abraça, beija, come o bolo de laranja, né? Mas quando o pastor tem que puxar a orelha, né? Quando o pastor demora para responder o WhatsApp. Esses dias eu demorei para responder um WhatsApp, alguém montou um negocinho lá no WhatsApp, né? Quando demora, irmão, a ovelha tem que ouvir a voz do pastor, viu? De vez em quando o pastor precisa quebrar a perninha da ovelha, né? Viu? Você que está online também, precisa quebrar a perninha da ovelha, só para ela ficar mais pertinho, para ter mais tempo com a ovelha, né? Para colocar metiolate, oxigênio não, água oxigenada, né? Oxigênio já mata de uma vez, né? Ok? Muito bem, é para você descontrair um pouquinho. Em um encontro com Deus não há resistência que fique em pé, né? Estamos cantando uma canção que me mantém de pé, né? A presença de Deus, um encontro com Deus, irmão, não tem como ficar de pé. Tem hora que a gente começa a cantar um hino aqui, não precisa nem falar para você ficar de pé, você já quer ficar de pé logo. Na hora da oferta, meu irmão, eu quero ofertar logo. Na hora de receber oração, eu quero receber oração logo. Na hora de orar, eu quero orar logo. Na hora do culto, hoje uma irmã falou aqui, a pastora Natalice falou, deu 8 horas, o Natal já estava doido para ir para a igreja, eu quero ir para a igreja. Pastora Natalice, mas ainda 8 horas, Natal, eu quero ir tomar café, eu quero estar lá cedo. Irmão, alegria. O versículo 25 diz, tocou-lhe a articulação da coxa, deslocando a junta. Deus sabe aonde Ele precisa tocar nas nossas vidas. Em um encontro com Deus, enxergamos-nos quem realmente somos. Você dá uma olhadinha no espelho de vez em quando, meu irmão? Dá uma olhadinha no espelho. Diz assim, espelho, espelho meu, diga quem sou eu.
eu preciso olhar, quem sou eu? Eu sou Jacó, eu sou Ataúfo. Quem sou eu? Em um encontro com Deus, sua vida e seu caráter são alterados. Não te chamará mais Jacó, e sim Israel. E eu concluo dizendo, hoje, seu Val de Jaboque é aqui. Deus marcou um encontro com você hoje. Eu não sei se existe alguma área da sua vida que você está fugindo. 20 anos é muito tempo? É. Mas quem sabe hajam situações na sua vida aí, já há muito tempo, que não foram mudadas. Que você talvez esteja fugindo de Deus, de alguma situação. Mas se Deus tiver que tratar, se Deus tiver que mudar o teu nome, Deus vai mudar. Se Deus tiver que fazer aqui, como Jacó, tiver que mudar o teu nome, como eu disse, nosso nome será mudado lá na eternidade, mas Deus tiver que mudar alguma situação, Deus vai mudar hoje. Eu quero convidar você a se colocar em pé, fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça por enquanto, falar com Deus. O ministério de louvor vai se aproximar, mas eu quero que você fale com Deus. Então disse, já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó prevaleceu. Quero convidar você a prevalecer, meu irmão, a resistir firme. Você vai sair daqui mancando como o Val de Jaboque. Talvez você saia daqui humilhado, mas humilhado diante de Deus, mas bradando, o Senhor, eu fiz, Senhor, a minha rendição total. O que você precisa se entregar a Deus? Qual é a área da vida, você que está aqui, presencial, online, precisa se render a Deus? Um dos maiores milagres que o Senhor pode operar a nosso favor, é aleijar nossos esforços humanos, e nos tornar totalmente dependentes dEle. Jacó mudou o seu nome, o nome de Jaboque para Peniel. Peniel significa a face de Deus. Que esse mesmo Deus que transformou a vida de Jacó, possa mudar o curso da nossa trajetória espiritual. Quero orar por você daqui a pouquinho, para que a sua vida espiritual não seja mais a mesma. Que a sua vida espiritual seja diferente. Que a sua vida espiritual seja renovada, transformada. Quando você lê a Bíblia, você não vai só ler a Bíblia por ler. As letras vão saltar para os seus olhos. Quando você orar, você vai sentir que quando você estiver orando, alguma coisa diferente vai acontecer. Você vai sentir a presença de Deus diferente. Billy Graham disse o seguinte: nós podemos levantar uma geração que saiba cantar, tocar, dançar e pregar muito bem. Porém, se não soubermos levantar uma geração que saiba orar, seremos um povo sem a presença de Deus. A gente sabe fazer tanta coisa, mas se não houver a presença de Deus, o que será de nós?